Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma aula da nossa EBD e hoje nós vamos falar da lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, o nosso texto áureo está em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz: E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática diz: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Aleluia! Então, meus irmãos, essa lição ela é muito maravilhosa. Vai falar de uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém era cheia do Espírito Santo. Enfrentava desafios com perseverança, oração e muita ousadia. Diante das perseguições, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firmes na fé e proclamar o evangelho com coragem. Por causa do evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. E nessa lição, meus irmãos, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Aprenderemos que ela não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e com autoridade. E o primeiro tópico aqui, nós vamos falar, diz, uma igreja perseverante. E o primeiro subtópico é, suporta o sofrimento. Meus irmãos, a igreja de Cristo nunca foi chamada para viver sem dificuldades. Desde o início, os cristãos enfrentavam perseguições, tribulações e também provações. O verdadeiro testemunho da igreja não é a ausência de sofrimento, mas perseverança em meio ao sofrimento. E o comentarista aqui vai dizer que após Pedro pregar a Porta Formosa, ele e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Então, meus irmãos, uma igreja perseverante não é aquela que evita o sofrimento, mas aquela que suporta o sofrimento confiando nas promessas de Deus. Ela não é abatida pelas provações, mas permanece firme, sabendo que fiel é aquele que prometeu. E o comentarista aqui dessa lição vai dizer que a ordem era clara, que não falasse nem ensinasse no nome do Senhor Jesus. Mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não seguir essa ordem. Eles suportariam tudo por amor ao nome de Jesus. Irmãos, sofrer não é exceção para a igreja, é parte da caminhada. A igreja perseverante entende que o sofrimento lapida o caráter e aproxima de Deus. Isso só foi possível porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provações e também suporta o sofrimento. Glórias a Deus. Segundo subtópico aqui, meus irmãos, não negocia os seus valores. Irmãos, nós vivemos tempos relativos, onde tudo parece negociável. E uma das marcas de uma igreja que perdeu
ou está perdendo, né, o poder do Espírito, é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Mas a igreja perseverante permanece firme, glória, mesmo quando o mundo pressiona para ceder. Ela não negocia sua fé. A igreja perseverante não negocia seus princípios, não negocia a sua identidade. Então, seguimos aqui, né, a nossa lição, quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordens expressas para que eles não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Os apóstolos então afirmaram que não negociariam a sua fé. Queridos, uma igreja perseverante guarda a doutrina pura, sem adicionar ou retirar nada. Não segue modismo teológico, nem prega aquilo que só agrada o ouvinte, né? Então, irmãos, a igreja perseverante é aquela que não negocia o evangelho, não negocia sua santidade, não negocia sua missão. A igreja perseverante, glória, permanece firme, fiel, corajosa até que Cristo venha. O terceiro subtópico, está convicta da sua fé. Irmãos, perseverar é impossível sem convicção. Uma igreja perseverante, cheia do Espírito Santo, é firme porque sabe em quem crê, glória. Não vive de achismo ou de emoções, mas de uma fé fundamentada na palavra, na verdade, glória. Ela está convicta de sua fé e não se apoia em suposições, mas em fatos, glória. Irmãos, a fé da igreja perseverante é sólida, porque conhece Deus, conhece a sua palavra e conhece as suas promessas, aleluia. Igreja convicta não é enganada por doutrinas falsas, porque quem conhece Deus permanece firme e não é levado por ventos de doutrina. O comentarista aqui da lição vai dizer, nesse terceiro tópico, que quando Filipe pregou em Samaria, lá em Atos capítulo 8, versículo 6, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. A igreja cheia do Espírito não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. A igreja perseverante sabe quem é o seu Deus e sabe para onde está indo. Por isso, a igreja perseverante não é abalada. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na sua missão. Irmãos, uma fé convicta é a base da perseverança. Glória a Deus. Irmãos, então fechamos aqui o nosso primeiro tópico, uma igreja perseverante, e vamos para o nosso segundo tópico, uma igreja que ora com poder. E o primeiro subtópico é orando com propósito. Pedro e João aqui, o comentarista vai dizer que Pedro e João haviam sido presos e ameaçados pelas autoridades religiosas por pregarem em nome de Jesus. Após serem soltos, eles se reuniram com os demais discípulos e oraram. Eles oraram não por livramentos, mas por ousadia para continuar proclamando o evangelho. E nós vemos aqui nessa lição, irmãos, que não foi uma oração vaga, e sim uma oração com um propósito específico para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder
para testemunhar do nome de Jesus. Então, eles começaram exaltando o Senhor como Criador de todas as coisas. Eles não pedem para que a perseguição acabe, mas pedem por coragem para continuar. Meu Deus do céu. Em busca, irmãos. Então, eles aqui, né, buscavam confirmação divina por meio de milagres que glorificam Jesus. Então aqui o comentarista vai dizer que nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta, oh glória. O segundo subtópico, irmãos, é orando em unidade. A oração em unidade é uma prática poderosa que reflete o coração da igreja primitiva e também reflete a vontade de Deus para o seu povo. Aí o comentarista vai colocar aqui o versículo, né, de Atos capítulo 4, versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Conforme aqui o comentarista, a palavra unânime mostra que todos estavam em acordo com fé coletiva e um propósito. Oh, glória! Vemos aqui, meus irmãos, que havia unidade e concordância na oração. Um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito espiritual e em total harmonia. Estavam em concordância e fé, buscando a presença de Deus juntos. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é unida. Meu Deus do céu. Ela sabe respeitar a diferença e entender que a unidade não significa que todos são iguais. Então, a oração coletiva encoraja uns aos outros. Irmãos, por mais que haja diferença entre os crentes, ou seja, que haja diferença, que seja uns maduros, né, na fé e outros ainda que estão amadurecendo, nós entendemos que nada disso impede que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Aleluia. O terceiro subtópico, oração fundamentada na palavra de Deus. Aí o comentarista vai escrever aqui, orar fundamentada na palavra de Deus é orar crendo e afirmando as suas verdades. É uma das formas mais poderosas e eficazes de se aproximar de Deus. Portanto, meus irmãos, não basta somente orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Aí o comentarista aqui vai dizer que em Atos capítulo 4, versículo 25, a oração aqui cita as escrituras. Ela cita o Salmo de número 2, mostrando o entendimento espiritual da situação. Irmãos, quanto mais você se alimenta da palavra, mais suas orações se alinham à vontade de Deus. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque Deus vela pela sua palavra e para cumprir a sua palavra. Irmãos, orar fora da palavra de Deus significa fazer orações que não estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Não estão de acordo com os valores, não estão de acordo com as verdades reveladas nas Escrituras. Não há dúvida de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Amém, meus irmãos? Então fechamos aqui o nosso segundo tópico e vamos seguir aqui para o nosso terceiro tópico. Uma igreja ousada no seu testemunho. O primeiro subtópico, ousadia para enfrentar oposições ao evangelho. Então, irmãos, nós vivemos em um tempo onde muitos se calam diante das pressões do mundo, mas Deus está chamando sua igreja para ser ousada, para ser corajosa,
para ser fiel em seu testemunho. Porque uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e também sofrerá oposição, irmãos. Uma igreja ousada não busca agradar ao mundo, mas busca agradar a Deus. Uma igreja ousada, ela proclama, ela vive e defende o evangelho com coragem, mesmo em tempos difíceis. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, irmão, perdeu a sua autoridade espiritual e perdeu também a sua legitimidade bíblica. A ousadia, irmãos, não nasce da natureza humana, mas nasce do Espírito, aleluia. Eles não apenas falam com coragem, mas fizeram aqui sinais e maravilhas. Que sejamos essa igreja ousada, aleluia. Então, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles não apenas falaram com coragem, mas fizeram sinais e maravilhas. Aleluia. O segundo subtópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. Irmãos, a ousadia é essencial para exercer os dons espirituais de forma eficaz e frutífera. Muitos não usam dons por medo de errar, medo de críticas ou por se compararem a outras pessoas, né? Então aqui a parábola dos talentos, de Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, mostra que quem esconde o dom por medo é reprovado por Deus. Meu, isso é forte, hein? No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. A ousadia correta não é presunção, mas confiança na direção do Espírito. Precisamos estar sensíveis, humildes e dependentes do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de cristãos cheios do Espírito Santo, ousados no uso dos dons. Não esconda o que Deus te deu. Reaja ao medo, reaja com fé, reaja à paralisia com obediência. Irmãos, devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Oh, glória! E o terceiro subtópico aqui para nós encerrar, meus irmãos, ousadia na exposição da palavra. Aqui, conforme o comentarista, a palavra ousadia, nesse contexto, é uma virtude espiritual que significa agir com coragem, agir com confiança e intrepidez. Tudo guiado pelo Espírito Santo, especialmente ao viver e anunciar a palavra de Deus. Então, irmãos, ela aparece, por exemplo, aqui em Atos capítulo 4, versículo 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados lá pelos anciões e escribas. Então, irmãos, o texto vai dizer aqui que ao verem a ousadia de Pedro e João, eles reconheceram que haviam estado com Jesus. Então aqui, Pedro e João, mesmo ameaçados, não deixaram de pregar a verdade. Então aqui, eles movida pelo Espírito Santo, né? A igreja anuncia o evangelho com ousadia, sem temer oposição, ou seja, ousadia é resultado da plenitude do Espírito Santo. E para concluir, meus irmãos, nós vamos já encerrar essa nossa aula. A conclusão vai dizer que nessa lição aqui vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Vimos as suas características se tornarem visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito. Então, concluindo aqui, vai dizer que a primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro,
Contudo, suas limitações eram superadas por viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Então, irmãos, se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, eu vou orar por você e Deus vai abençoar a tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por mais essa aula que o Senhor nos concedeu, de estarmos comentando, Pai, essa maravilhosa lição do próximo domingo, que o Senhor Deus possa abençoar, Pai, cada professor, abençoar cada ouvinte, Pai, e que possamos seguir, Pai, pregando a Tua palavra e que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo, que sejamos cheios do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, porque se queremos, Pai, de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Oh, glória, meu irmão, até a próxima aí, se Deus quiser.